Eu aprendi no colégio uma história que não existia. E Qual? hoje que eu tenho consciência, essa de que a União Soviética, na época... que era uma puta... quando eu tava no colégio ainda era União Soviética, tá, gente? Não era Rússia, não. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Minha época era Iugoslávia. Iugoslávia era legal. E o pessoal ensinava como se fossem uma coisa maravilhosa. Duas coisas conflitantes, então, hoje, inclusive, eu fiz um post no meu Instagram sobre o Yuri Gagarin, que dia 12 de abril agora, faz 2 dias... fez 61 anos que ele foi o primeiro homem a conquistar o espaço, né? A fazer demorou 108 minutos para ele ir para o espaço e voltar. E ele serviu como propaganda do modelo soviético, né? Então ele ia para os países e viajava o mundo como um garoto propaganda do modelo soviético. E o contexto era a Guerra Fria, e daí tinha 2 potências ali brigando. Só que existe até uma piada engraçada que quem me contou, na verdade, essa brincadeira foi o Perini. No dia que eu vim nos Sócios, a gente falou de alguma coisa que eu não lembro qual. Eu vim 4 vezes nos Sócios, né? Então eu não lembro qual das 4 vezes. Então a gente ainda tem mais 3. Tem mais 3. Pra pagar boleto. Eu vim 2. Na terceira paga boleto, Exato. então não venho a terceira. E ele falou assim que tinha essa ideia de que, eles estão competindo de igual para igual, né? São 2 grandes potências. Só que a piada era a seguinte: o astronauta saía e o outro cara operário saía para comprar pão, e o astronauta voltava primeiro, porque tinha filas enormes para você conseguir comprar pão, para conseguir tinha racionamento de comida, você tinha aquela boletinha, né, e tal. Enquanto nos Estados Unidos, nos anos 60, já tinha se desenvolvido muito, as famílias já tinham acesso a bens de consumo, tanto que tem uma história interessante que é real, tá, gente? Do Boris Yeltsin, que se tornou primeiro-ministro. Eu gostava dele, que ele tomava os Danone. Tem um vídeo, inclusive, bem engraçado dele com o Bill Clinton, que é muito engraçado, os dois rachando o bico. Mas o ponto ele era do Partido Comunista, e daí, quando a União Soviética acabou, ele que foi o cara que começou a colocar a perestroika, né? Que foi o começo da abertura liberalizante da Rússia, mas não deu muito certo, porque o cara começou a beber todas e aí perdeu a linha. Mas o ponto como é que ele se desencantou com o comunismo? Ele foi para os Estados Unidos conhecer a NASA, a convite dos Estados Unidos, mas não foi a NASA que impressionou ele, foi um supermercado. Tem foto dele no supermercado, comprando vodka. Um monte de coisas diferentes e opções diferentes e tantas marcas. E aí eu até falo dessa história no meu curso, ele falando, poxa, se as pessoas na Rússia vissem isso, outra revolução aconteceria. E aí ele se desencantou com o comunismo e aí começou a querer liberalizar um pouco a economia Eu tenho mais um filme aqui antes. É muito bacana filme, gente. Tá chegando o feriado aí, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo. Primeira coisa, deixa o like, porra, também, né? Deixa o like e chama a moça pra assistir Netflix. Isso, mas é pra assistir mesmo. A gente já falou de Chernobyl, China Hustle, Sombras de Stalin. Eu tenho mais um aqui, Cuba e o Cameraman. Muito bom também. Cuba e o Cameraman impressionante. E aí eu vou indicar um também que é Como se tornar um ditador, né? Um tirano. Esse é legal. Que How to Become a Tyrant. Mas esse do Cuba e o Cameraman é legal porque o Cameraman lá... Ele era meio socialista. Mas eu gostei que ele mostra a verdade dos hospitais e de tudo. E ele vai, tipo, quero ver como é que é o sonho, né? Isso. E aí ele foi. Mas os médicos cubanos não são os melhores do mundo. Não. É muito longe disso. Muito longe disso. Isso que me contaram, e na realidade acabam servindo de mão de obra exportada, né? Na verdade, eles 70% da receita deles fica com o governo. De novo, é um Big Brother ali, né? Esse documentário é muito bom. Essa exploração o pessoal não liga, engraçado, né? Mano, mas esse Big Brother, ele dá uma estrumbada em você de mas, 70%. Então, Cuba e o Cameraman, hoje, como se tornar um ditador, como se tornar um tirano, vale muito a pena, né? Muito, é legal, porque, inclusive, uma das vezes que eu vim nos Sócios foi para falar desse documentário, porque ele fala sobre vários tiranos, ele fala de Hitler, de Stalin, Gaddafi, o Saddam Hussein, o Amin da Uganda, se não me engano, e o cara da Coreia do Norte. Aí você fala assim, mas um é meio direita, o outro é meio de esquerda, o outro não sei o quê. Cara, esquece direita e esquerda. E pega as similaridades. Toda a economia centralizada no Estado, um cara que é o Deus, ele é colocado, né, o culto à personalidade. Pega as similaridades, que é o que eu falo sempre. Mas nazismo é de esquerda, de direita, cara, esquece isso. Olha como é que era, como que funcionava, qual que era o discurso. Engraçado, todos são intervistas em termos de economia. Sim, né? todos eles trazem tudo para o Estado. Né? Fascismo, eles não falam de Mussolini, eles só dão uma pincelada, mas eles não têm um episódio sobre Mussolini especificamente.
Mas Mussolini falava tudo no Estado, nada fora do Estado, tudo dentro do Estado. E eu tenho um livro dele que ele escreveu, eu até recomendo isso de novo, né? Confie, mas verifique. Vai na fonte original. O que o Mussolini escreveu? O Mussolini escreveu o seguinte, enquanto os liberais falam de indivíduo, nós falamos de Estado. Então, nós somos uma doutrina anti-liberal, anti-individualista. Ah, mas Mussolini era de direita, assim, no contexto histórico da época, como eles se opunham ao comunismo, eles eram colocados sob o espectro da direita. Mas hoje em dia, quando você vê o que defende a esquerda, ele está muito mais próximo disso do que de uma direita, ou pelo menos dos liberais, né? Sim, que ficariam sob uma outra categoria política. E aí, se você lê o que ele escreveu, que Joseph Goebbels era socialista, só que socialista não marxista. Socialismo não começou com Marx. Goebbels tem um texto que chama O que é socialismo? E o Hitler queria o quê? Ressignificar o socialismo. O partido nazista era o partido nacional socialista dos trabalhadores alemães. E aí era uma ideia diferente, um socialismo diferente, não era o socialismo marxista. Então, não é que assim, ele era um cara que era contra que ele era a favor do capitalismo, ele era anticapitalista. Ele era a favor de manter as coisas dentro do Estado. Mas, tanto o Hitler quanto o Mussolini entenderam que era para fazer um capitalismo de Estado, um corporativismo, porque o socialismo puro, aos moldes marxistas, digamos, ele não funcionaria. Aí você fala assim, nossa, mas isso é totalmente diferente do que fizeram na União Soviética. Lenin queria fazer capitalismo de Estado. E ele acabou não fazendo porque os colegas diziam que isso seria dizer que o capitalismo de alguma forma funciona. Começaram a abolir os mercados, começaram a abolir o preço, só que aí, para que as pessoas não morressem de fome, o Lenin fazia até vista grossa para os mercados paralelos que começaram a surgir, porque senão as pessoas mais gente até ia morrer de fome. Então o socialismo não funciona por uma questão econômica.